Chegou a promoção Comprou, Ganhou, Levou. Agora o melhor pneu vem com o melhor GPS. Compre 4 pneus Continental de passeio a partir do aro 16. Van e SUV a partir do aro 15. E ganhe na hora um GPS TomTom. Além de equipar seu carro com pneus que oferecem mais desempenho e performance, você ainda sai com o melhor GPS. Não é sorteio, é presente de verdade. Participe! Continental, pneus de tecnologia alemã. Passe agora mesmo em uma revenda Continental participante. Faça revisões em seu veículo regularmente. Olá, bem-vindos a mais uma entrevista From the Top da revista Transpodata. Hoje com o Ricardo Aloche, diretor executivo de vendas e marketing da MAN Latinoamérica. Eu sou Márcio Stefani, aqui ao meu lado, me acompanhando nessa entrevista, o jornalista S. Stefani, também diretor de Autodata junto comigo. E eu queria dizer a vocês que essa entrevista também está sendo acompanhada pelos jornalistas Marco Antônio Souto Maior, editor executivo da revista Transpodata, Camila Waddington, que é a subeditora da revista Transpodata, Vinícius Piva, repórter da mesma revista, e Marcos Rosen, editor da agência Autodata de Notícias. Aloche, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. E eu já emendo uma pergunta já para você poder já dizer que veio aqui. As vendas em janeiro surpreenderam pela força, né? A gente teve um crescimento de 25% no mercado em relação ao mesmo mês do ano passado. Você tem alguma explicação específica para essa performance? Não tem uma única causa. Antes de responder, quero agradecer mais uma vez à Autodata, à Transpodata pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando mais uma vez com os amigos. Não tem uma razão específica, e sim uma combinação de razões. O ano passado, o volume de vendas veio crescendo mês a mês. Então, o mês de janeiro começou muito forte o ano passado. Afinal de contas, o ano passado foi o melhor ano da história da indústria de caminhões no país. E de janeiro, fevereiro, março até o mês de dezembro, as vendas vieram num crescente. Então, mostrando que o país está crescendo, que as empresas estão investindo e que a demanda de caminhões está bastante aquecida. Janeiro desse ano, houve um fato adicional. Havia uma expectativa de que o Finame PSI fosse ser terminado no mês de março. Esse era o anúncio oficial, essa é a carta oficial. Então, por conta disso, nós entendemos que vários clientes queriam aproveitar as condições atuais do Finame PSI e acabaram antecipando um pouco as suas compras. Junto com esse fato, com esse incremento de demanda que houve o ano passado, toda a indústria preparou sua cadeia produtiva para produzir mais veículos. Então, a indústria finalizou o ano 2010 com uma capacidade produtiva instalada bem mais adequada à demanda atual. Isso fez com que em janeiro realmente toda a indústria tivesse produtos disponíveis para fornecer para o mercado e o mercado, querendo comprar para aproveitar as condições do PSI, acabou juntando uma coisa com a outra e janeiro realmente foi excelente. Tem um ponto que me preocupa, porque você considera que parte das vendas de janeiro foram, na verdade, antecipação de compras que aconteceriam depois e que foram feitas só para aproveitar ainda o coisa. Significa que janeiro não é um parâmetro para o ano, então? Eu diria que o total das vendas de janeiro nós não podemos simplesmente anualizar, porque senão vamos bater o recorde de todos os tempos, o Brasil vai passar a ser um dos primeiros, se não o primeiro colocado no mercado de caminhões. Eu acho que não. Mas também não podemos dizer que todas as vendas de janeiro, ou esse número das vendas de janeiro, foi decorrente exclusivamente da antecipação. É isso que eu digo. Tem uma combinação de fatores que fez com que o mês de janeiro, sem dúvida nenhuma, é o melhor mês de janeiro da história, mas a antecipação de compra gerada pelo PSI deu um incremento maior. Por isso, é uma combinação dos dois fatores. Agora, a gente já tem quase que oficializado que o PSI vai ser postergado, ou melhor, já está até oficializado, isso que ele vai ser postergado, a gente só não sabe direito qual vai ser a normatização dessa história. A perspectiva volta a ser anterior ou ela cresceu em relação àquilo que foi apresentado em novembro? A princípio, o Cortez, por exemplo, no seminário Perspectivas, ele falava alguma coisa em torno de 7% a 8% de crescimento para esse ano. Isso. Não nesses 22%. A perspectiva agora volta para esses 7% a 8% ou ela, em razão desse janeiro surpreendente, ela já está um pouco elevada? Outra vez, eu não inflacionaria a perspectiva do ano pelo resultado do mês de janeiro. Tá. A minha expectativa nesse momento é que, mantidas as condições atuais de
crédito, de taxa de juros, de investimentos do governo, investimento das empresas em infraestrutura, tudo indica que o mercado esse ano pode chegar, eu diria, de 5% a 10% superior ao ano passado, que foi o melhor ano da história. Então, nós temos condições reais de bater um novo recorde na indústria de caminhões nesse ano 2011, desde que não haja nenhuma oscilação muito grande na estrutura de financiamento e de crédito. E aí você me abre razão para mais uma pergunta, porque você falou bem, mantidas as condições atuais, mas a inflação está um bocado em dócil. Inflação em dócil, geralmente, é sinônimo de juros mais altos logo adiante e medidas para segurar a demanda. Isso te causa algum tipo de preocupação? Causa preocupação e sempre o alerta. Lá no seminário Perspectivas, nós desenhávamos 2 cenários. Um, mantidas as condições atuais, e outro, com algum tipo de restrição por parte do governo, em termos de crédito, em termos de taxa. Nós trabalhamos nesse momento com um cenário otimista. O governo tem mostrado preocupação com relação aos índices de inflação, mas em contrapartida, ele está muito atento à indústria de caminhões, que é uma indústria que fomenta, que serve de base para a infraestrutura. Então, o governo já deu sinais claros de preocupação em manter as condições atuais dessa indústria. E quais são esses sinais práticos? Ele já postergou o IPI zero para caminhões até dia 31 de dezembro de 2011. Esse já é um ponto oficializado pelo governo. 2, já foi anunciado que o FINAME, PSI, vai ser postergado e um novo aporte de capital vai ser feito no BNDES para financiamento de máquinas. Então, tudo isso mostra que, sim, a gente está vendo o governo se movimentar, tentando controlar a inflação, os jornais todos os dias estão falando da inflação. Esse é um sinal de alerta, mas eu diria que não é um sinal vermelho no momento, é um sinal sadio. Mostra que o mercado precisa ter atenção com a inflação, precisa ter atenção com esse incremento de demanda, mas que, por outro lado, o governo está tentando equilibrar as coisas, de maneira a não fazer com que a indústria de caminhões caia e, consequentemente, gere desemprego e tudo mais. Quando o senhor é um pouco mais médio e longo prazo, a perspectiva de uma área como a de vocês, o fato do governo mostrar a preocupação que ele está mostrando com o controle da inflação já dá um alento de que a economia vai continuar estabilizada. Exatamente. Ou tende a continuar. Né? Nós acreditamos justamente nisso, é por essa razão que no ano passado, no meio da crise mundial, ainda muito sem sair da crise mundial, nós tomamos a decisão de implementar o 3º turno de produção, apostamos no incremento de produção da fábrica de Resende, assumindo riscos da empresa, né? Ponderando cenários e assumindo riscos, e acabamos tendo um excelente ano, o melhor ano da nossa história, mostrando que a decisão foi acertada lá atrás. Mais uma vez, nós apostamos num cenário otimista. O governo está bastante atento às solicitações que são feitas via Anfávia, e todas elas nós abastecemos eles vamos dizer, indicadores. Olha, se fizer isso, pode acontecer isso. Para ponderar, não para pressionar, não para obrigar, mas para ponderar tomadas de decisão a respeito do assunto. E tudo indica que o governo tem escutado essas ponderações e tem pesado na balança. O que vale mais a pena? Subir muito a taxa de juros, subir um pouco, o quanto isso vai afetar realmente as vendas de caminhões, e afetando venda de caminhão ou de ônibus, acaba afetando todo o resto da cadeia, né? Então, nós, nesse momento, estamos bastante seguros. Eu não quero dizer que amanhã vamos mudar de ideia, não. Com o cenário que temos nas mãos, com as ações que estão sendo feitas pelo governo, tudo indica que 2011 será um dos melhores anos, se não o melhor ano da história do país. Se vocês me permitem também fazer uma observação, eu acho que o próprio fato do governo estar postergando esse PSI também, já mostra que o governo acredita na continuidade do processo de desenvolvimento do país, independente do processo de crescimento da inflação, de ter conta a inflação, etc., que eu acho que talvez possa ser uma parte um pouco mais contextual do problema, mas que ele acredita no processo de desenvolvimento do país, ele continua mostrando até com essa postergação. Em cima disso, nas conversas que vocês estão tendo ali com o governo para falar sobre o sistema de financiamento, você acha que deve mudar muita coisa ou vai ficar mais ou menos a mesma condição? Eu não acredito que haja uma grande mudança. Primeiro porque, desde o início do governo Lula, o governo se mostrou muito
envolvido no processo de renovação de frota, de financiamento de caminhão pro autônomo, criou o Procaminhoneiro, mudou o Procaminhoneiro e acabou criando o PSI. O governo atual é diferente, tem uma equipe diferente, mas tem mostrado o mesmo comprometimento do governo anterior. Ou seja, nós não estamos vendo nenhuma intenção de haver nenhum tipo de ruptura nos programas anteriores e que, por isso, continuamos acreditando que o governo vai continuar investindo fortemente no programa Procaminhoneiro, para a renovação de frota do autônomo, daquele motorista que tem o seu caminhão há 15 ou 20 anos. Isso existe um mercado que é incalculável ainda no Brasil, pelo número de caminhões que podem ser renovados. Então, se uma fração desses caminhoneiros passar a renovar seus caminhões, isso por si só já alavanca um volume de vendas da indústria bastante para cima. Atrelado a isso, o governo também não está esquecendo das grandes empresas ou das médias empresas que trabalham fortemente para sustentar a infraestrutura do país. Então, por essa razão, e com o anúncio do PSI, mais uma vez, com a postergação do PSI, nós acreditamos que o mercado de caminhões e, consequentemente, também o mercado de ônibus, não que tenha uma tendência estável, não que tenha um mar de rosas pela frente, mas é um segmento onde o governo tem uma atenção especial, porque não é somente o segmento, o governo sabe que dentro desse segmento ele arrasta uma cadeia de outros segmentos da economia. E que é importante para transportar esse próprio desenvolvimento crescente no Brasil. Agora, nós estamos ali, então, perto de ter a probabilidade de um novo recorde esse ano, pelo que você está colocando. Eu tenho aqui uma pergunta do Souto Maior, que é o seguinte. No ano passado, vocês já bateram um recorde de 68 mil unidades produzidas no Brasil, mas mesmo assim, em alguns momentos chegaram a faltar veículos e caminhões da MAN para atender ao mercado. Se a produção fosse maior, vocês teriam vendido mais caminhões no ano passado? Mas isso é uma pergunta para você me responder depois do intervalo, que a gente vai fazer um intervalo bem breve agora. Chegou a promoção Comprou, Ganhou, Levou. Agora o melhor pneu vem com o melhor GPS. Compre 4 pneus Continental de passeio a partir do aro 16. Van e SUV a partir do aro 15. E ganhe na hora um GPS TomTom. Além de equipar seu carro com pneus que oferecem mais desempenho e performance, você ainda sai com o melhor GPS. Não é sorteio, é presente de verdade. Participe! Continental, pneus de tecnologia alemã. Passe agora mesmo em uma revenda Continental participante. Faça revisões em seu veículo regularmente. Olá, bem-vindos novamente a este Front the Top da revista Transpodata, hoje com o Ricardo Alloche, diretor executivo de vendas e marketing da MAN Latinoamérica. Alloche, antes do intervalo eu te perguntava sobre se você acreditava que, se você tivesse produzido mais no ano passado, vocês teriam vendido mais. Você tem esse tipo de feeling também ou não? Eu acho que se tivesse produzido mais, teríamos vendido mais. O mercado está quente, está aquecido e, naturalmente, disponibilidade de produtos nesse momento faz a diferença no mercado, faz parte da diferença de mercado. Mas o que acontece é que, em contrapartida, eu não acredito que perdemos vendas por falta de produtos. Em determinados momentos do ano, como você mencionou, faltou um ou outro modelo ou faltou um ou outro opcional. Como eu havia dito no primeiro bloco, nós tomamos a decisão de implementar o terceiro turno na fábrica de Resende, acreditando que haveria uma reação positiva do mercado, antes do mercado começar a reagir efetivamente. Isso nos deixou um pouco mais tranquilos no que se refere à produção. A fábrica de Resende está totalmente capacitada para atender a demanda atual e, lógico, um desafio permanente, não só meu, mas como da indústria de uma forma geral, é capacitar toda a cadeia produtiva. Por isso, em um determinado momento ou outro, um fornecedor pode demorar um pouquinho mais para se ajustar. Mas aí a gente trabalha um pouquinho com o mix de produção, tenta mudar um pouco os opcionais e atender o mercado da melhor forma possível. Por isso que eu acho que se tivesse um pouquinho mais de caminhão, teríamos sim tido a possibilidade de vender um pouco mais. Mas o mercado, no final do ano, com certeza não seria 5%, 10% maior do que foi. Eu queria agora entrar um pouco no detalhamento desse mercado que nós estamos vivendo, que é uma fase de grandes mudanças. Ao mesmo tempo, nós estamos com os grandes centros proibindo a entrada de caminhão, sim, e na outra ponta,
nós temos a necessidade de um aumento de produtividade cada vez maior do transporte, porque ele passa a ser um custo muito significativo na composição de qualquer preço de qualquer produto. Como é que isso está se refletindo para o mercado? Onde é que estão as maiores oportunidades hoje? Nas pontas, no meio, ou tudo está crescendo igual? Nesse momento, como o Brasil, vamos dizer, em comparação a países como China, Índia, ele, nos últimos 10 anos, ele cresceu menos proporcionalmente que os demais países do BRIC, principalmente China e Índia, nós entendemos que ainda há espaço para todos os segmentos crescerem no Brasil, independentemente das restrições de uma ou outra grande cidade ou de restrições advindas de modernização da lei no país. Então, eu ainda acredito que há chance de todos os segmentos crescerem em igual proporção para atender a demanda de mercado e o crescimento do país. É lógico que determinados segmentos levam um pouco mais de vantagem, como foi o segmento do extra pesado no final do ano passado, onde realmente teve um incremento maior se comparado com os demais segmentos do mercado, mostrando que os caminhões de longa distância tinham uma necessidade maior de incremento de frota. Isso foi uma situação de momento no ano passado. Eu acredito que nesse ano continue mais ou menos no nível do ano passado, mas daqui a pouco tem uma outra necessidade das grandes cidades se reformularem, e o grande desafio da indústria é ir descobrindo esses nichos, as oportunidades dentro de cada nicho. Eu não acredito que vai aparecer um novo segmento ou um novo subsegmento, e sim, a indústria deverá crescer aproveitando o máximo de cada um dos nichos do mercado. É nisso que nós firmamos a nossa história, é aí que nós construímos a nossa cultura do tailor-made, do sob medida. Nós procuramos ter o maior portfólio possível de produtos e o cliente escolhe aquele produto que melhor se adequa à sua operação. E nós entendemos que a operação de um cliente é diferente da operação do outro, que é diferente da operação do outro, mesmo que eles sejam concorrentes entre si. Por isso, o incremento de demanda ele vai ocorrer pelo crescimento do país, mas o crescimento da indústria ele deve ocorrer de forma não focada em um único segmento ou em poucos segmentos, e sim nas oportunidades entre todos os segmentos que hoje existem no mercado. Agora, na esteira desse processo de desenvolvimento do país, fala-se muito em investimentos em ferrovias, hidrovias, etc., etc., ou seja, num crescimento dos outros modais de transporte. Sim. Você vê uma perspectiva no futuro, de curto prazo, de um crescimento da intermodalidade no Brasil? De curto prazo, eu não vejo tão imediato uma grande transformação entre o sistema de transporte no país. É notório que o Brasil precisa investir mais em infraestrutura, tanto em termos de navegação, quanto em termos de ferrovias e etc., mas eu acredito que o segmento de caminhão, como eu estava dizendo, ainda tem muito para crescer no país. O Brasil está em desenvolvimento, está se transformando num país de primeiro mundo, investindo fortemente. Eu acredito que para os próximos anos deva crescer os investimentos em ferrovias, em hidrovias, mas também nas estradas e, consequentemente, na geração de mais transporte rodoviário. Ok, eu tenho uma pergunta aqui agora do jornalista Vinícius Piva, que é repórter da Transpodata, que é a seguinte: hoje as vendas de caminhões estão cerca de 70% concentradas nas regiões sul e sudeste do Brasil. Assim como já está acontecendo hoje em automóveis, você vê algum tipo de possibilidade dessas vendas crescerem na direção da região Nordeste também? Vejo e já temos sinais claros que essa, não migração, mas essa mudança de proporção já começou a acontecer. Hoje nós temos mapeadas no Brasil ao redor de 10 mil obras de grande porte. Okay. Mais da metade delas estão localizadas na região norte e nordeste do país, mostrando que naquela região deverá haver um incremento de demanda de caminhões a curto prazo. Então é por isso que eu acredito que sim, a proporção das regiões do país deve ter uma mudança significativa nos próximos anos. E você tem um crescimento da indústria naquela direção, inclusive da própria indústria automotiva, né? Agora com o anúncio da Fiat. Exatamente. A Ford que já está em Camaçari. A indústria, de uma forma geral,
e de infraestrutura. Quer dizer, o governo está investindo fortemente, a indústria está investindo fortemente e, mais do que tudo isso, a região nordeste e norte do país estão ganhando mais dinheiro, as pessoas estão migrando das classes D e E para a classe C, gerando mais público consumidor e, consequentemente, vai precisar de mais produto e mais caminhão para levar os produtos para o Nordeste. Isso é uma consequência direta. Você lembrou muito bem que vocês têm um tipo de produção quase que por encomenda, né? A Taylor Made é uma produção quase por encomenda. A partir dessa rara oportunidade que vocês têm de ouvir muito de perto o que o cliente quer, faça uma comparação do que é importante hoje, o que o cliente busca hoje num caminhão e o que isso é diferente do que ele buscava há 5 anos atrás. Eu vou te dar um exemplo prático que a gente fez alguns anos atrás para ilustrar a minha resposta nesse sentido. Até bem pouco tempo atrás, a linha de caminhões acabava no segmento de pesados, no 24 toneladas mais ou menos, tirando o 6x4. E depois vinha uma linha de caminhões extra pesados acima de 400 cavalos, 360 cavalos, que eram os conhecidos carretas que puxavam produtos no país inteiro. Escutando o cliente numa conversa informal, de bate-papo, comendo uma pizza, a gente começou a entender que clientes que transportavam, que utilizavam caminhão extra pesado, muitas vezes não precisavam de todo aquele equipamento para transportar aquela carga específica que ele estava transportando. E aí esse próprio cliente falou, esse caminhão é muito para mim, só que eu não tenho o outro que custe um pouco mais barato, que seja adequado à minha capacidade, à minha necessidade de transporte de carga. Foi daí que nós paramos, pensamos, chamamos a equipe de engenharia, todo o nosso pessoal de marketing do produto, começamos a rascunhar um produto junto com esse cliente. Falou, mas o que você precisa? Não, preciso transportar 45 toneladas, não preciso mais que isso. Qual a distância? E aí fomos desenhando um produto e chegamos num caminhão que se consagrou, e depois toda a indústria lançou o seu produto semelhante, que foi o Titan, o velho 18320, que hoje foi sucedido pelo Constellation 19320, o líder da categoria. Então foi criado um novo nicho de mercado, dentro de um grande mercado que aparentemente não necessitava desse produto. Muitos até dos concorrentes e muitos clientes falaram, não, isso não vai vingar, esse caminhão não é um faz-tudo, tal. E hoje a gente conclui que não existe mais o caminhão faz-tudo. O cliente não quer mais o caminhão faz-tudo, porque, como você dizia no primeiro bloco, antigamente as contas do frete, os custos do frete, eram meio encobertos, não por esconder, mas não era tão significativo a pressão de custo. Hoje, cada vez mais, com a competitividade das grandes empresas de logística e da necessidade de redução de custos de toda a cadeia produtiva, as empresas de transporte e de logística estão tendo que fazer a conta na ponta do lápis. Então, hoje, se ele opera uma determinada região, ou uma determinada rota, com um caminhão superdimensionado, teoricamente ele está jogando dinheiro fora, ele está perdendo rentabilidade. Então, hoje, cada vez mais o cliente faz conta. Isso ilustra bastante o nosso princípio. Escutar o cliente, ver que tipo de produto nós temos, ver de que forma a gente pode ajustar esse produto para atender especificamente o que o cliente quer. E, lógico, se o cliente quiser um caminhão faz tudo, ou quiser um caminhão que tem um range de aplicação, não tem problema, nós também temos ele e nós trabalhamos isso junto com o cliente. Mas agora, decorrente dessa pressão de custos, na nossa visão, cada vez mais o cliente vai procurar um refinamento do seu produto. Agora, falando nessa história de Taylor Made, que é uma das grandes vantagens da Volkswagen, que é a Volkswagen, antiga Volkswagen MAN Latinoamérica, é uma das empresas mais ágeis desses últimos anos aqui no Brasil. A Camila Waddington faz uma observação interessante, que pode abrir o caminho para a gente entrar no assunto produtos, que é o seguinte, né? Ela diz o seguinte, devido às restrições de circulação aos grandes caminhões, principalmente em grandes metrópoles como São Paulo, por exemplo, a MAN estuda entrar no segmento de vans e similares, só que nós vamos entrar no terceiro bloco para a gente falar de produtos de uma forma geral. Tá legal. Ok?
Chegou a promoção Comprou, Ganhou, Levou. Agora o melhor pneu vem com o melhor GPS. Compre 4 pneus Continental de passeio a partir do aro 16. Van e SUV a partir do aro 15. E ganhe na hora um GPS TomTom. Além de equipar seu carro com pneus que oferecem mais desempenho e performance, você ainda sai com o melhor GPS. Não é sorteio, é presente de verdade. Participe! Continental, pneus de tecnologia alemã. Passe agora mesmo em uma revenda Continental participante. Faça revisões em seu veículo regularmente. Olá, bem-vindos ao terceiro bloco desse From the Top da revista Transpodata. Alosh, nós encerramos o nosso segundo bloco com uma questão da Camila Waddington, que é sobre a restrição de circulação de caminhões grandes nas grandes cidades. Ela pergunta se a MAN estuda no futuro entrar no segmento de vans ou similares. Estudamos sempre entrar em todos os segmentos do mercado de caminhões e ônibus, né? Essa é a nossa filosofia. Como eu disse, a filosofia tailor-made procura fornecer ao cliente o maior número de opções para que o cliente escolha a sua melhor opção dentro do nosso portfólio de produtos. Então, sim, esse é um dos nossos alvos para os próximos anos. Nós temos a intenção de entrar nesse segmento onde não atuamos hoje. Começamos a atuar num segmento um pouquinho acima desse de 3,5, com o nosso 5140, que está sendo muito bem aceito pelo mercado, o 5140 Delivery. É um produto um pouquinho mais caro do que os concorrentes, mas muito mais robusto, durável, de baixa manutenção e tem sido bem aceito pelos clientes que experimentam ele. E, lógico, nós estamos de olho em todos os segmentos. Naturalmente, dentro das possibilidades, dentro da, eu brinco até, da quantidade de braços que nós temos lá internamente, nós temos algumas prioridades de lançamento dentro das inúmeras possibilidades que temos ainda dentro do segmento de caminhões. E nós estamos trabalhando nessas prioridades e, oportunamente, nós chegaremos lá. Eu acho que uma das primeiras deve ser o caminhão da MAN, né? O primeiro que já estava anunciado no primeiro semestre. Eu acabei dando uma dica para você, né? Mas era natural. Mas desde o começo estava anunciado o primeiro semestre de 2011. O primeiro semestre já está na metade. Isso. Está chegando? Isso, está chegando. Está chegando e cada vez mais próximo. Nós estamos testando o caminhão está pronto para ser lançado no país. Realmente o desempenho dele tem sido fantástico, economia de combustível, durabilidade de componentes. É um caminhão plenamente adequado às condições da estrada brasileira, do público brasileiro, do empresário brasileiro. Como eu disse já em algumas entrevistas, nós não quisemos simplesmente importar um caminhão e colocar no país. Nós seguimos a tradição da Volkswagen Caminhões e Ônibus, agora a MAN Latinoamérica, de testar o produto e entregar o produto com uma confiabilidade muito elevada para o nosso cliente. Por isso, nós atrasamos um pouquinho o lançamento para ter completa confiabilidade nesse produto. O desempenho nos testes tem sido maravilhoso e, em meados do ano, nós vamos apresentar esse produto para o mercado. Na metade do ano para o final, vamos dizer, no segundo semestre, esse produto será apresentado para o mercado. Ainda ficando em produto, mas mudando de ônibus, de caminhão para ônibus, o Souto Maior me encaminha aqui uma questão. Ele disse que na última IAA, vocês anunciaram que vocês iam trazer, estavam preparando para trazer um ônibus da MAN com chassis e tudo para poder fazer o teste e ganhar tempo com isso. Em que pé que está essa questão? Eu vou utilizar parte da minha resposta anterior para responder essa pergunta. Como eu disse, hoje nós temos algumas centenas de possibilidades de lançamento de novos produtos. Temos uma série de produtos na prateleira prontos para serem lançados no mercado brasileiro. O que ocorre é que nós determinamos algumas prioridades. A prioridade número 1 será o caminhão extra pesado, que já está comentado, deverá chegar no mercado brasileiro no final desse ano, no segundo semestre desse ano. E depois dessa prioridade, tem sim os ônibus da MAN, rodoviários principalmente, que é no segmento onde nós não atuamos, e posteriormente, migrando para o segmento de leves de 3,5 toneladas e outras possibilidades dentro do segmento que atuamos hoje. Temos sim grandes investimentos por um futuro próximo, de curto e de médio prazo. Nossa engenharia trabalha dia e noite no aperfeiçoamento, nos testes desse produto, e eu tenho certeza que a Volkswagen Caminhões e Ônibus, com a marca Volkswagen, e a MAN Latinoamérica, com as duas marcas, MAN e Volkswagen Caminhões e Ônibus, será uma empresa talvez
a empresa que apresentará mais novidades nos próximos anos para o mercado brasileiro. E do ponto de vista MAN, Volkswagen Caminhões, as duas marcas continuam, vão coexistir pacificamente. Como é que você vai trabalhar a imagem dessas marcas junto ao seu consumidor? Porque você tem que mostrar que elas são não concorrentes, mas complementares entre si, né? Como é que você vai fazer isso? Tocou num ponto-chave. A marca Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma marca que está há 30 anos no mercado brasileiro, 8 anos consecutivos líder de mercado. Então não há nenhuma intenção, absolutamente nenhuma intenção, de tirar essa marca do mercado e trabalhar só com a MAN. Muito pelo contrário, nós acreditamos que trabalhando com duas marcas, a nossa penetração de mercado, o entendimento pelo mercado fica muito mais claro. Trabalhando cada marca com a sua personalidade. A marca Volkswagen criou a sua personalidade no seguinte aspecto: trabalhando no segmento tailor-made, sob medida, trabalhando na engenharia brasileira, no desenvolvimento brasileiro, é o caminhão do brasileiro para o brasileiro. E nós vamos continuar trabalhando nesse aspecto nos próximos anos. E a marca MAN, como você falou, nós vamos colocar ele num segmento complementar ao do portfólio Volkswagen. Nunca você vai ver um MAN brigando com Volkswagen, e sim de uma forma complementar. Tanto para caminhão como para ônibus, como você falou. Para caminhão e para ônibus. O outro exatamente. Aonde tem um caminhão Volkswagen, não terá um caminhão MAN. E vice-versa. E as vendas, como é que vai ficar dentro disso? Até onde a gente sabe, vocês já conversaram com a rede e já firmaram, inclusive, uma convenção de marca, a nova convenção de marca. Como é que vai ser a venda desses dois veículos? A rede vai ser separada? A rede vai ser dual brand. Nós temos uma empresa com duas marcas. Nós temos uma rede que vai trabalhar com as duas marcas da mesma forma. Ou seja, a rede vai trabalhar com a marca MAN, vai receber a identificação MAN também, e vai passar a atuar com vendedores específicos, com atendimento específico para mais uma marca. Ela não vai usar o know-how de Volkswagen para trabalhar com MAN, e nem da MAN para trabalhar com Volkswagen. Dentro da mesma empresa, vão ter equipes distintas trabalhando com as duas marcas. Na mesma loja? Na mesma loja. Ou seja, uma espécie de tratamento premium dentro da concessionária, é isso? Eu não utilizaria o tratamento premium, até para não denegrir o Volkswagen, que não perde importância nenhuma. Ele agrega mais um. O produto, sim, é premium, né, para um segmento de destaque no mercado, para o segmento extra pesado. Mas o atendimento vai seguir a filosofia Volkswagen, que nos trouxe até aqui, do melhor pós-venda do mercado, e nós queremos que o cliente do MAN sinta realmente esse diferencial do pós-venda, que a gente construiu no Volkswagen e agora vai migrar para o MAN. Bom, suponho que alguns concessionários que são Volkswagen vão passar a ser também MAN, mas não é a rede como um todo que vai vender os dois. Nós demos a chance de 100% da rede trabalhar com a marca MAN e com Volkswagen. Só que, para trabalhar com a marca MAN, o concessionário vai ter que cumprir um checklist prévio de pré-requisitos para receber a marca MAN na sua empresa. Desde investimentos em capacidade de oficina, dimensionamento de oficina, identificação, treinamento de pessoal específico, ferramental e tudo mais. Se 100% da rede atingir esse checklist, no mínimo de pontuação desse checklist, ele será nomeado MAN. Caso alguns concessionários não consigam atingir numa primeira etapa ou não queiram investir para chegar nesse ponto, então ele trabalhará somente com a marca Volkswagen. Se todos quiserem, todos vão poder trabalhar com as duas bandeiras. Como é que está essa aceitação hoje na rede? Eu ia falar isso. A aceitação nos surpreendeu. Nos surpreendeu realmente porque o investimento que nós estamos exigindo não é baixo, porque nós queremos dar o tratamento adequado para o cliente MAN, e a aceitação da rede foi realmente fantástica, nos surpreendeu. Num primeiro momento, 100% da rede aderiu, ou seja, aceitou o investimento necessário para fazer, para atingir esse checklist, atingir todos os itens do checklist. É natural que agora nós estamos trabalhando com a rede, porque agora está na hora de realmente fazer o desembolso, fazer o investimento. Então, nós estamos priorizando o desenvolvimento dessa rede MAN por região do país, para atender todo o país. Nossa expectativa é que até o final do ano, pelo menos 70% da rede Volkswagen já esteja nomeada MAN. E todos, sendo dupla bandeira ou uma só, todos continuam filiados à CAVE. A CAVE continua sendo
a entidade que conversa assim com como vocês. a MAN Latinoamérica tem as duas marcas, a ACAV também será a associação das duas marcas. Com qual motor o primeiro veículo MAN chega? Ele vai chegar já com Euro 5 ou não? Eu lançar um caminhão novo com motor Euro 3 em meados do ano, para ele ficar 6 meses no mercado e depois mudar, o cliente que comprou esse caminhão ficaria no mínimo chateado conosco. Sim. Então, por essa razão, nós estamos trabalhando, nós temos a opção, mas a ideia é começar a ter volume de vendas já com o Euro 5. Temos caminhão rodando hoje em testes com o Euro 3, com o Euro 4 e com o Euro 5. Estamos acompanhando todas as variações para atender todas as regiões e todas as qualidades de combustível disponíveis no país. Tá, uma das grandes dúvidas, já que você falou na Euro 5, uma das grandes dúvidas que se tinha para fazer as previsões de venda para esse ano era tentar quantificar se teríamos ou não uma antecipação de compra no final desse ano em função da Euro 5. Vocês já têm alguma ideia mais concreta hoje sobre isso? O duro é tentar quantificar. Nós temos uma expectativa de que sim, que haja uma antecipação de compra e, por decorrência disso, o mercado no ano 2011 acabe sendo um pouquinho mais elevado do que seria naturalmente. O Euro 5 terá um incremento de custo e de preço ao cliente final da ordem de 15% a 25% versus o Euro 3. Ordem de grandeza eu estou passando, isso depende do modelo e tudo mais. Mas tem realmente um incremento de custo que vai ser inevitável repassar para o mercado, porque não tem como absorver isso a indústria. Mas, dessa forma, o mercado, percebendo isso, ele deverá antecipar alguma coisa. Agora, como o mercado esse ano está muito quente, eu diria que é difícil dizer o que é antecipação e o que é realmente necessidade do mercado. Nós falamos do Euro 5, mas é uma outra questão que começa a entrar na ordem do dia, que é a questão do biodiesel. Do biodiesel e de qualquer outro combustível que dependa da agricultura. Essa classe média nova que está chegando aí, seja no Brasil, seja na Índia, seja na China, ela come. E hoje já começa a se discutir que não dá mais para se desviar alimento para fazer combustível. Sim. Como é que você vê essa questão? Como é que você vê o futuro do biodiesel a partir dessa nova realidade de tanta gente querendo comida e começando a faltar comida? Nós temos apostado fortemente na questão do biodiesel. Não no sentido de substituir a comida por combustível, mas o biodiesel é um combustível que tem se mostrado bastante versátil. Hoje nós temos biodiesel sendo produzidos através de sebo de boi. Quer dizer, aquilo que era simplesmente jogado fora, hoje se tornou combustível. E nós acreditamos que à medida que o tempo passe e os investimentos em pesquisa e em desenvolvimento são feitos para o biodiesel, nós acreditamos que novas fontes de matéria-prima serão descobertas ou poderão ser utilizadas para a fabricação do biodiesel. Por isso que eu acho que o combustível certo para o Brasil apostar nesse momento é combustível natural, combustível que você tem condição de produzir, investir e produzir, como a questão do álcool há muitos anos atrás, que o Brasil apostou, depois saiu de moda e hoje o álcool desponta em todo o mundo como sendo uma grande alternativa. Nós entendemos que na questão do diesel, o biodiesel vai seguir o mesmo caminho que o álcool passou há alguns anos atrás. Bom, pelo que deu para a gente aprender aqui, que a gente aprendeu muito hoje aqui com a presença do Alosh, né? A gente já agradece desde já a tua aula e pelo que deu para perceber, o mercado não vai estar sujeito a trovoadas como está o tempo de São Paulo nos últimos dias. Acreditamos que não. Infelizmente a gente está chegando já no final aqui do nosso tempo. Eu queria abrir as nossas câmeras para que você pudesse mandar um último recado aos nossos web espectadores. Antes de terminar, quero mais uma vez, Márcio e Stephanie, agradecer vocês mais uma vez pelo carinho, pelas portas abertas que a gente sempre teve aqui na Transpodata. É um prazer para mim trocar essa ideia, bater papo com vocês e com nossos amigos que nos assistem cada vez mais a TV Transpodata, tendo cada vez mais espectadores, tendo uma penetração cada vez maior no segmento. E para mim é uma satisfação sempre trocar ideias, apresentar novidades para o telespectador e participar desse desenvolvimento da indústria brasileira de caminhões. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado mais uma vez.
Agradecemos a tua presença. Até uma próxima oportunidade a todos vocês.